Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 18. Aí nós vamos estudar hoje, juntos, com a ajuda do Senhor, esse tema tão importante, intitulado Praticando a Palavra. E a nossa oração, como eu tenho dito aqui diversas vezes, é que Deus, Ele fale ao seu coração, lhe edifique, para que você possa conhecer a verdade. A Bíblia diz, em Ezequiel 33, verso 18, estou com a minha Bíblia aberta aqui, e vou fazer a leitura, e depois teremos uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente, nos dirija nessa reflexão bíblica. Assim diz a palavra de Deus. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, que alegria, mais uma vez, poder abrir a Tua Palavra. Nós não queremos, ó Pai, somente palavra aberta, mas queremos que Tu abras o céu para nós, para que Teu Espírito tenha livre acesso em nossos corações, para interpretar aquilo que Ele mesmo inspirou e escreveu. Nós precisamos de Ti, Pai, pois sem a ação do Teu Espírito, este professor tão maravilhoso, nós ficaremos no escuro da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, e leva-nos cada dia mais a conhecer a Tua verdade, a Tua vontade, a Tua Palavra. Pai, fala conosco. Não permita que paire sobre os nossos corações dúvidas, mas que, pela ação do Espírito, nos conduza a toda a verdade, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esperamos em Ti, confiamos em Ti, que Tu és aquele que fala e se revela, porque o Senhor tem prazer em falar conosco, em se revelar a nós. É no nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amados, praticando a palavra. Nós lemos nesse texto aqui de Ezequiel 33, 18, que desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Então vocês observem que este pequeno versículo, ele traz aqui verdades preciosas. Porque quando uma pessoa, ela desvia da justiça que foi estabelecida por Deus, e a nossa justiça, ela é uma pessoa, porque a falta de conhecer e permanecer no Senhor é a causa de desviarem da justiça. E a Bíblia vai dizer de uma forma tão clara, por exemplo, em Jeremias capítulo 23, o versículo 6, que o Senhor, Ele é a nossa justiça. Observe aqui, deixa eu fazer a leitura para vocês, de Jeremias 23, verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Então, o Senhor, Ele é a nossa justiça. Por isso que, desviando-se o justo da sua justiça, qual que é a nossa justiça? É Cristo. Agora, quando uma pessoa, ela quer se autodirigir, ela vai estar praticando a iniquidade, porque quem se autodirige é responsável pelos seus atos. Pelos seus atos. Então essa pessoa, ela vai ter que pagar com a sua própria vida os seus atos. E os atos de justiça humanos, a Bíblia diz que são imundos. Tão claro naquele texto lá de Isaías, no capítulo 64, se você observar com bastante cuidado, você vai verificar ali que as nossas justiças, diz a palavra de Deus, em Isaías capítulo 64, versículo 6, fala que as nossas justiças são como trapo da imundícia.
trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, uma pessoa que se autodirige, ela terá que dar conta diante do Senhor dos seus atos de justiça, que, queridos, são tudo trapo da imundícia. As nossas justiças, a Bíblia diz de uma forma tão clara, que são como que trapos da imundícia. Trapo da imundícia. Por isso que, irmãos, enquanto nós não passarmos pela cruz, crermos que ali naquela cruz nós somos crucificados com o Senhor Jesus Cristo, fomos mortos com Cristo, ressuscitados juntamente com Cristo, e Cristo é a nossa vida. Sem esta experiência, nós vamos continuar sendo pessoas imundas. E o apóstolo Pedro vai nos mostrar de uma forma tão clara, tão específica, tão cristalina, para nós compreendermos, que se os nossos atos de justiça, eles não forem baseados na santidade de Deus, nós estamos perdidos. Porque sem santificação, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. Eu espero que os teus ouvidos sejam bem abertos e você preste bem atenção naquilo que eu estou dizendo para você nessa oportunidade. Em Hebreus, capítulo 12, verso 14, a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então isso é muito sério. É uma verdade da palavra de Deus. E eu sei que muitos pregadores e muitos crentes, se pudessem arrancar a página da Bíblia para nunca mais lerem este versículo, eles fariam. Porque hoje a gente vê, irmãos, no meio, principalmente no meio evangélico, uma mistura de mundo com aquilo que é santo. Misturar o santo com o profano. O povo não tem tido discernimento da parte do Senhor para identificar, para discernir, para separar o santo do profano. E o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 1, dos versos 14 até o 16, ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, de 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, olha o que a Bíblia diz aqui, no versículo 15. Olha, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo. Não é nenhum e nem dois. É em todo o vosso procedimento. O procedimento de uma nova criatura é um procedimento santo. Em tudo aquilo que ele faz. Uma mulher, quando está lavando louça, ela tem que ter ali um procedimento santo. Um homem, quando está ali no seu trabalho, ele é visto por todos. Se ele tem a vida de Cristo, ele tem que ter um procedimento santo. A esposa e o marido, nas suas conversas, tem que ter um procedimento santo. Onde um fala e outro escuta, para que o nome de Jesus seja ali glorificado. Então, em tudo aquilo que nós fazermos, na nossa relação com os amigos do mundo, o nosso procedimento tem que ser um procedimento santo. As nossas conversas, diante da roda dos amigos ali, que muitas vezes nós somos tão influenciados por eles, o nosso procedimento tem que ser um procedimento santo. Não podemos nos envolver com aquelas piadas pilhérias, aquelas gozações estúpidas e mundanas e imundas. Tem crente que tem prazer nisso, de estar no meio desse povo que só fala aquilo que não presta. Será que seu procedimento é santo? A Bíblia diz que é para sermos santos em todo o nosso procedimento. Eu sei que tem muitos crentes que não se importam com isso, mas a Bíblia diz que esse tipo de gente que não tem um procedimento santo em tudo aquilo que faz, não é do Senhor.
Porque o Senhor, Ele compartilhou conosco a sua própria natureza, a natureza divina. Então isso é maravilhoso. Então, irmãos, tem muitas pessoas que querem ser aí boca de Deus, mas eles misturam o santo com o profano e nunca serão de fato a boca de Deus. Porque está escrito lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Nós só seremos boca de Deus, verdadeiramente profetas do Senhor, se separarmos o precioso do vil, o santo do profano. Hoje nós vemos que nas igrejas evangélicas é uma vergonha, irmãos. Principalmente o grupo de louvores tem pegado esta cultura mundana de músicas gospel. Queridos, nós não somos gospel. Essa questão, essa mistura da gospelidade é uma coisa que o Senhor está, de fato, pronto de cuspir da boca. Isso pode ser qualquer coisa. Esse grupo de pessoas que se denominam gospel é uma afronta diante do Senhor dos Exércitos, que é santo e puro e reto. Ele não pode. Queridos, o nosso Pai, essas festas solenes não traz para Ele nenhum prazer, diz a palavra de Deus, porque Ele está cansado de ver essa mistura. O Pai, o nosso Pai, Ele está cansado de ver estas atrocidades todas. A palavra fala lá em Isaías capítulo 1, versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Porque quando o povo de Deus se ajunta, existe muitas iniquidades no meio do povo de Deus, porque o mundo tem entrado para dentro da igreja, pelos louvores, pelas músicas, pelos rock gospel, pelo funk gospel. Isso não agrada o Senhor é santo em todos os seus caminhos, e seus filhos, se de fato não passar pela cruz, vai aceitar todo tipo de imundícia no meio do povo de Deus. Isso é muito sério. Estamos vivendo hoje no meio evangélico uma bagunça. Isso que se vê por aí é bagunça. Falta de visão na palavra de Deus. Falta de entendimento espiritual para reconhecer o verdadeiro. Não consegue separar, não consegue nem ainda discernir a mão direita da mão esquerda. E estão lá, nós somos santos. São um bando de gente emocionadas, mas não tem nada do Espírito. Então, meu querido e amado ouvinte, o que vamos tratar hoje tem como objetivo mostrar onde estamos e para onde nós estamos indo. Então, vamos começar com uma pergunta. Qual é a base da restauração do Senhor? Nós temos uma base constante e uma base que é dinâmica e também ela é progressiva. E essa base constante diz respeito ao nome e a palavra do nosso Senhor. E a igreja é base e coluna da verdade, como disse Paulo a Timóteo. Queridos, nós não podemos fazer nem ensinar nada que não esteja baseado na santa verdade da palavra de Deus. E o próprio Senhor, Ele nos revela isso ao falar sobre o homem prudente. Ele diz que o homem prudente é aquele que edifica sua casa sobre a rocha. E o que é essa rocha? De acordo com o nosso Senhor, é sobre Ele mesmo e sobre a sua palavra que nós, povo do Senhor, temos que edificar a nossa vida. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá certo? Então, todo aquele que ouve a palavra dele, não só ouve,
mas também pratica. Este homem, sim, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é ser um homem prudente? É um homem que pratica a sabedoria que lhe foi revelada na palavra. Isto é ser um homem prudente. Então, queridos, mas o fundamento aqui não é outro. O fundamento aqui é Cristo. Este fundamento já havia sido profetizado pelos profetas desde o Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 28, o versículo 16, temos uma revelação tão preciosa sobre este fundamento que é Cristo. A Bíblia diz assim, Isaías 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge, aquele que crê não se apressa. Então esta é a pedra, este é o fundamento. Fundamento, o que é um fundamento? Você, quando vai construir uma casa ou um prédio, tem que ter o fundamento, tem que ter os alicerces. Você coloca ali, a base da casa, a estrutura da casa é que vai sustentar a casa. Aqui é a rocha, a pedra, ou são os alicerces, é o concreto que vai ali no fundo da terra que ninguém vê. Então essa aqui é a vida de Cristo. Agora, sobre este alicerce, sobre este fundamento que é Cristo, porque não existe outro fundamento, o fundamento é Cristo, é que nós iremos erigir, nós iremos construir, edificar a nossa casa. A nossa casa é morada de Deus, no Espírito. Agora, quem não constrói sobre esse fundamento, quando vier a provação, que a palavra fala da tempestade, essa casa vai cair, esta casa vai ruir, ela não vai permanecer. Então, é sobre estas minhas palavras, que diz aqui no versículo, que a igreja deve ser edificada. E tanto eu quanto você, nós devemos ser aperfeiçoados naquilo que apresentamos e no que praticamos. Nós somos aqueles que ensinam e praticam somente sobre a palavra de Deus, e isso caracteriza a igreja como testemunho de Jesus Cristo. Esse é o testemunho. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele ensinou acerca do reino, e é esse ensinamento que nós devemos viver, andar e praticar sempre na força e dependência do Espírito de Deus. Por isso que nós devemos conhecer e andar na verdade. E ainda nós devemos ajudar as pessoas a conhecê-la, essa verdade, e entrar nessa verdade. A Bíblia, meus irmãos, ela é uma grande avenida. Ela também tem muitas outras coisas, tem pequenas ruas, tem becos, tem buracos também. E há um grande buraco. E esse grande buraco nós conhecemos como o lago de fogo e enxofre. Esse é um buraco onde todo aquele que não permanecer no caminho irá cair. Por isso que nós devemos estar sempre firmados em Cristo e andando na verdade, pois isto alegra o coração do nosso Pai Celestial. Você sabia que o nosso Deus, o nosso Pai, ele não tem maior alegria a de ouvir que seus filhos andam na verdade? Confira aí na sua Bíblia, na terceira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 4, veja o que Deus diz aqui. Está escrito assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha, o Pai não tem maior alegria do que esta. Meu irmão, amigo, você que é ouvinte, por favor, veja aquilo que alegra o coração do Pai. Você não quer agradar a Deus? Você não quer fazer a vontade do Pai? Tem muitas pessoas que querem agradar a Deus, mas não conseguem nunca. Por quê? Porque não andam na verdade. E a Bíblia diz aqui que Deus, ele não tem maior alegria do que esta, a de ouvir, a de saber que os seus filhos andam na verdade, andam conferindo na Bíblia. Pessoas que andam na verdade não vai comer gato por lebre. O pregador está dizendo, ele está ali como os bereanos, conferindo para ver se de fato as coisas está de acordo com o pregador está dizendo.
Porque hoje nós vemos umas invenções dentro da palavra de Deus, umas falsificações terríveis, que nos assusta. E a crentaiada, sem entendimento espiritual, está recebendo tudo aquilo para a sua vida. Isso é um absurdo. Pessoas que têm seus olhos vendados não conseguem enxergar. O entendimento do homem, sem a revelação do Espírito Santo, está obscurecido. Então ele recebe tudo aquilo que vem do homem como realidade, sendo que não é aquilo que Deus está querendo dizer na sua palavra. Porque hoje, se os pregadores, nossos colegas pregadores, começarem a pregar a verdade, o povo vai evacuar da igreja. O povo não quer ouvir a verdade, o povo gosta de ser enganado. O desejo do povo é ser enganado. Já diz o profeta Jeremias, se você ler com bastante cuidado lá em Jeremias, no capítulo 5, no versículo 31, olha o que a Bíblia está dizendo, por favor, confira a sua Bíblia e entenda. Abra os teus olhos, peça ao Espírito que abra o seu entendimento para você compreender a verdade da palavra. A Bíblia diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, mas a Bíblia diz aqui, é isto que deseja o meu povo deseja ser enganado por esses ludibriadores, enganadores, que estão pregando uma inverdade ao povo. Porque a verdade de Deus é Cristo e este crucificado. Paulo, quando chegou lá em Coríntios, ele não queria saber se a igreja tinha profecia, se tinha o dom de línguas, se expulsava demônios. Ele não queria saber nada disso. O apóstolo Paulo só queria saber uma coisa. Ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4 e 5. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu só quero saber uma coisa de vós. Quero saber, Jesus Cristo, este crucificado, é o centro da pregação e da vida desta igreja? Se não for, esta igreja está caminhando a passos largos para o inferno. E Deus não tem compromisso com denominação. O compromisso dele é com a sua palavra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É assim que funciona? Agora a Bíblia fala que ele não tem maior alegria do que esta, de ouvir que seus filhos andam na verdade. Uma vida de total e absoluta dependência dele. E se não soubermos andar na verdade, como saber para onde iremos, irmãos? Para quem iremos nós? Lembra lá do Evangelho de João, no capítulo 6? Eu vou ler para vocês aqui. João 6, do 66 ao 69. A Bíblia vai dizer assim, presta atenção aqui, por favor. João 6, de 66 a 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E você? Para onde é que você está indo se você não está caminhando ou andando na verdade? Para onde é que você está indo? Pedro disse, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Eu sei, Jesus, que seu discurso é duro, machuca, fere, mas cura. Cura, e cura completamente. Nós não temos para onde ir, Senhor. Temos que seguir-te, pois tu és o caminho,
Tu és a verdade e Tu és a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for por Ti. Estão me compreendendo? E se você não passar por Cristo, conforme diz Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você não crê nessa verdade, você que está aí muitas vezes com raiva, bravo, irritado, nervoso com seu cristianismo de meia sola, que não lhe traz paz, que não lhe traz alegria, que não lhe traz suficiência para o seu coração, você está indo para o inferno, porque está deixando de crer na verdade absoluta de Deus, que afirma que lá na cruz você já morreu. Creia nesta verdade miserável, para que você seja salvo. O homem, qualquer pessoa que nasce nesse mundo, é uma pessoa miserável, destituída de Deus por causa do seu pecado. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por que você reluta tanto em crer na verdade da palavra de Deus? É porque você quer sofrer e quer ir para o inferno, com a sua crendice distorcida, com o seu nariz apontando para o lado esquerdo, sendo que você devia ir para a direita. E somente a cruz que vai lhe trazer uma retidão na minha e na sua vida. Porque sem cruz não tem cristianismo. E cruz é lugar de morte. Ali morre o homem velho, ali morre esse coração perverso, enganoso, rebelde. Nós somos podres e Jesus levou na cruz a minha e a sua podridão, definitivamente e eficazmente. Agora você tem que crer. Eu queria virar uma fumaça e entrar nos seus ouvidos, descer para o seu coração e mostrar esta realidade, mas eu não posso. Eu só tenho a pregação da palavra. Você tem que crer ou não crer. Se você crê, é teu. Se você não crê, você vai para o inferno. Isso é claro. Temos que pregar a verdade. Eu sei que isso dói, machuca. Esses crentes que têm um conceito muito bom de si mesmo, que vivem uma santidade camuflada, que não é santo coisa nenhuma, lá dentro tem amargura. Lá dentro não consegue perdoar o seu irmão, a sua sogra, o seu marido, o seu esposo. Fica aí brigando com seus filhos. E chega na igreja, graça e paz, irmãos. Está tudo bem? Está tudo bem? Quando na realidade não está nada bem. Vive um inferno em casa. E vai dizer para mim que esses procedimentos são procedimentos de um cristão maduro e santo. É mentira. Tudo mentira. Irmãos, nós podemos entrar muitas vezes em um beco e até cair em um buraco. Agora, lá no Antigo Testamento, tem 39 livros que falam aí de vários assuntos. Mas como interpretar esses livros? O que eles nos revelam? Nós precisamos perceber a principal revelação contida neles. E o Senhor, quando Ele veio, Ele encontrou o povo de Deus perdido, um povo que recebeu a sua palavra, mas por não ter a luz nas Escrituras, é um povo que se perdeu. Em Oséias 4,6 a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. E eles entraram por outras ruas, caíram ali nos buracos, e o Senhor proferiu para eles uma condenação. E o último livro lá do Antigo Testamento registra isso em Malaquias capítulo 1, versículo 1, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Está vendo aqui, irmãos? Amados, nós estamos criando um cristianismo ao nosso bel prazer, nós estamos dormindo. E a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Amados, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Isso significa que o povo de Deus se perdeu. Ao invés de tomar o caminho que o Senhor havia preparado, eles entraram por outras ruas e se tornaram condenáveis. Tanto que a última palavra do Antigo Testamento é uma condenação, uma sentença contra o povo de Israel. E a maneira que decidimos andar nas Escrituras fará grande diferença no final e definirá se chegaremos ao lugar que o Senhor nos preparou ou cairemos em disciplina e condenação. E o que dizer dos incrédulos? E os incrédulos? Eles serão condenados, porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz assim:
quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Incredulidade. Queridos, essa incredulidade, ela está relacionada àqueles crentes que serão lançados no inferno. Crente incrédulo é uma coisa absurda, mas tem sim, queridos. E a Bíblia vai dizer de uma forma tão clara, em Apocalipse 21, verso 8, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Estão me ouvindo aqui? Crente mentiroso. Crenta mentirosa. Está me ouvindo aqui? E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esses crentes aí que não vivem em santidade são impuros, feiticeiros, e porque hoje dentro das igrejas não se fala em outra coisa, não se faz outra coisa, a não ser feitiçaria da mais pura. É uma feitiçaria categórica, não é assim? Misericórdia, tanto óleo de feitiçaria. Queridos, o óleo é o Espírito Santo de Deus, que é a realidade real na vida de um crente. Todo aquele que creu na sua morte com Cristo é um regenerado. E todo aquele que é regenerado, ele foi ungido pelo Senhor. Ungido com óleo verdadeiro, não com esses óleos aí, esses óleos que são derramados aí na cabeça das pessoas, que é para enganar as pessoas. Quando alguém se crê na sua inclusão no corpo de Cristo na cruz, é um regenerado, aí o Espírito Santo de Deus vem habitar na vida desse coração. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 27, presta atenção aqui. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. E no versículo 20 diz assim, e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Mas só que o povo hoje quer receber a unção desses olhos aí na cabeça. Misericórdia. Para quê? Significa que não tem, porque se tem, esse óleo é um óleo que transborda a nossa vida, é o Espírito Santo, ele é Deus, ele é infinito. A Bíblia diz aqui, olha para a Bíblia, e vós possuís unção que vem do santo. Se você não possui, você vai buscar esses olhos aí que os homens têm para te oferecer, para te enganar, para te iludir, e você ficar encabrestado na religião. É tempo de você ter teus olhos abertos e crer na verdade da palavra de Deus e crer na cruz. Por que não se prega a cruz? Por que não se prega que você morreu com Cristo? Porque se essa não for sua experiência, você está perdido. Meu amigo, minha amiga, abra teu olho. Fique com a palavra de Deus. Ou você acha que a palavra não é suficiente para revelar o Espírito Santo e a pessoa de Cristo e a obra consumada lá naquela cruz? O que é que você está buscando? Se você está buscando porque você não encontrou ainda, e você nunca vai encontrar, porque é Ele que nos encontrou na nossa miserabilidade, na nossa pecaminosidade, no nosso lamaçal de pecado, onde nós estávamos, como afirma lá o Salmo 40, versículo 2, veja lá na sua Bíblia, por favor, vamos ficar com a palavra de Deus, e vamos parar de ficar olhando para homens. Olha o que diz lá no Salmo 40, verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. O que é que você está buscando? Eu vou na igreja para buscar uma bênção. Mas que bênção? Se você tem Cristo, a Bíblia diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se você não tem Cristo, você tem que buscar, se esforçar, se desempenhar, e suar, e subir monte, e descer monte, e ungir, e aquela coisa toda aí que vai levar você para o inferno. Agora Cristo diz para você que é cansado, religioso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Fique com a palavra, porque a palavra revela o Cristo vivo das Escrituras. É o que você precisa, é que eu preciso. Agora, irmãos,
Uma coisa é responder a respeito das Escrituras, outra coisa é praticar o que nós já sabemos. Então nós vamos verificar um exemplo nas Escrituras, quando certo homem, intérprete da lei, que era responsável ali, não somente por interpretá-la, mas também por ensinar a respeito dela. Ele encontrou-se com o Senhor Jesus e quis testá-lo, para saber se ele conhecia e sabia ensinar as Escrituras. Aí ele perguntou para Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 25, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante que logo após essa pergunta, Jesus não respondeu, mas fez uma outra pergunta, lá no versículo 26. Então, Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Então, nós vamos ver aqui o intérprete respondendo precisamente, no versículo 27. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu quero que você note aqui que o intérprete da lei fez a pergunta no início para Jesus. Mas Jesus deixou que o mesmo respondesse, e ele respondeu corretamente. Mas faltava uma coisa muito importante, a prática. Veja agora a afirmação de Jesus no versículo 28 de Lucas 10. Então lhe disse Jesus, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então ele tinha que amar a Cristo. Ele conhecia a palavra, ele conhecia que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus falou o seguinte, olha, você pratica isso, você vai viver, mas que dê prática. Ele tinha que amar a Cristo, porque Cristo era Deus, estava diante dele. Porque Jesus disse lá em João 14:9, Filipe, estou há tanto tempo com vocês, você não tem me conhecido? Porque Filipe havia perguntado para Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus respondeu, Filipe, estou tanto tempo com você, você não me tem visto? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Está vendo? Então Jesus disse, você respondeu corretamente. Faze isto e viverá. Pratica isso que você sabe. Ele sabia a lei, sabia que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, mas estava diante dele Cristo, o Deus encarnado. Ele tinha que amar a Cristo e não amou Cristo. Irmãos, isso aqui indica que uma coisa é responder corretamente, outra coisa é praticar. E ele sabia o que a Escritura dizia, até mesmo a interpretação, mas contudo ele não tinha a prática dessa verdade. E a prática dessa verdade não era outra, senão em amar o Deus encarnado que estava diante de si. Jesus, ele sempre foi e é Deus. E mesmo após o seu esvaziamento, ele nunca deixou de ser Deus. Lá em 1 João 5, verso 20, a Bíblia diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, conforme aqui em 1 João 5,20, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, se você está em Cristo, você pratica. Se você não está, você não vai praticar. E amar o Senhor, adorar o Senhor, andar na verdade, isso vai alegrar o coração do Pai. Agora, aquele mestre da lei, ele era muito esperto. Ele não seguiu o Senhor, mas ele acompanhava o que o Senhor dizia. E quando veio testá-lo, ele já sabia a resposta. Irmãos, na verdade, o que ele queria era aparecer. É como se ele dissesse, veja como eu sei a lei, veja como eu conheço a Bíblia. Eu sou um conhecedor da Bíblia, mas você não tem nada de vida. Olha, eu vou mostrar aqui como eu sei interpretar as Escrituras de Deus, aquele intérprete da lei. Mas, entretanto, meus irmãos, o Senhor o expôs quando disse, faça isso, ame a Deus. Mas, como você vai amar a Deus se você nem o conhece? Você nem sabe quem é Deus? Deus está na sua frente e você não o ama. Pelo contrário, você vem testá-lo. Você quer amar a Deus? Então você tem que conhecê-lo. E essa é uma revelação que se o Senhor não der para o homem, este irá amar uma letra, um papel, um livro escrito, um evento e até mesmo uma interpretação, mas ele não vai conseguir tocar na realidade. Jesus disse lá em Lucas 10, 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai.
E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, aquele homem, o intérprete da lei, citado aqui no Evangelho de Lucas, era um judeu, uma pessoa que conhece a lei, como muitos crentes conhecem a Bíblia, mas não tem nada da Bíblia como realidade neles. Esse intérprete da lei, entretanto, ele não tem revelação e não conhece que o Senhor Jesus, ali diante dele, é o próprio Deus. Ele só consegue falar de amar a Deus, mas não consegue vivê-lo. E quem é o seu próximo? Ele também não sabe. Tanto que ainda pergunta para Jesus. Esse intérprete da lei, ele era tão ignorante que nem sabia quem que era o seu próximo. Por isso que ele perguntou para Jesus, lá em Lucas 10, versículo 29, a parte B que diz assim. Ele perguntou a Jesus, Jesus, quem é meu próximo? Então, queridos, esse fato ele é muito interessante. Ele não sabe como amar a Deus, porque não o conhece, e não ama o próximo, porque não sabe quem é. Ele é um típico religioso, ele sabe falar, mas ele não sabe fazer porque não conhece nada. A religião está preocupada consigo mesma, com as suas próprias coisas. A religião não está preocupada em servir as pessoas. E no conceito religioso, são as pessoas que têm de servir a religião, sustentando-a. Mas quando as pessoas estão caídas, feridas, sem poder fazer nada, não encontram apoio, porque a religião quer tudo para si. Se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver um cargo, não tiver nada, ela é deixada de lado. Então essa aqui é a figura da religião. E Jesus disse sobre eles, lá em Mateus 23, versículo 3, fazei e guardai, pois tudo que ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles dizem e não fazem. Bem diferente do nosso Senhor, porque Jesus primeiro fazia, depois ele ensinava. Isto chama-se ensino prático. Veja aí em Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está vendo? Primeiro Jesus começou a fazer, depois ele ensinava. Quando ele lavou os pés dos discípulos ali, primeiro ele fez, depois ele ensinou. Está vendo, queridos? Isso é prática da palavra. E você, tem praticado a palavra? Você tem amado seu irmão? Olha, as pessoas hoje em dia são tão egoístas que vai na igreja não para amar os irmãos. Elas querem ser amadas. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia que você tem que ir na igreja para ser amado. Você tem que ir na igreja para amar. A Bíblia diz, amai. Nós só seremos de fato, irmãos, só seremos de fato conhecidos como discípulos do Senhor o dia que nós tivermos amor uns pelos outros. Jesus disse lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, ele disse o seguinte, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então não vá na igreja para ser amado, vai na igreja para amar. Quando você ama, você é recompensado pelo Senhor. O teu amor vai multiplicar. Você vai ficar cheio do Espírito Santo do Pai. Você vai ser uma pessoa diferente, destacada, né? Mas, amados, isso só será possível o dia que nós descansarmos na obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário. Que quando ele morreu, ele nos levou a morrer no seu corpo. Cristo, quando foi levantado da terra, a Bíblia diz que ele atrairia todos. E foi isso que aconteceu. Jesus já atraiu toda a humanidade no seu corpo. Ele falou em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus morreu numa cruz. Ele nos atraiu na cruz. Nós fomos puxados na cruz. Você não tinha nem nascido ainda. Mas ele já havia te contemplado lá na cruz. Mas o problema é que as pessoas não querem crer, querem ir por outro caminho. Queridos, se nós não for por esse caminho que é Cristo, ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Entrar em Cristo morre, sai de Cristo ressuscita e acha descanso, porque pastagens fala de descanso.
A Bíblia diz no Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Entramos em Cristo, morremos, saímos e encontramos pastagens, que é lugar de descanso, serenidade, vida com Deus, vida com Cristo. Mas as pessoas não querem, elas querem fazer alguma coisa, querem fazer campanha, querem fazer isso, tem que receber unção daqui. Querido, se você tem que receber unção, significa que você ainda não foi ungido pelo Senhor. E a unção verdadeira é aquela que vem do Pai para nós, porque quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, Ele foi entronizado, tendo recebido, Atos 2:33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, Ele derramou isso que vós vedes e ouvis. O óleo da unção foi derramado sobre Cristo e caiu pelas golas das suas vestes, que é a igreja, o corpo de Cristo. E todos aqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, são homens e mulheres que foram ungidos pelo Senhor. E não precisa aí de mais unção nenhuma. Que história é essa? Tem pessoas que nem sabem o que é unção. O que é ser uma pessoa ungida? Uma pessoa ungida é uma pessoa que depende totalmente da ação do Espírito Santo. Essa é uma pessoa ungida. Mas se você não for ungido, aí você vai ter que buscar aí óleo aqui, passa uma porta aqui, desce de ponta cabeça ali, vira uma piruleta aqui, sobe o monte lá, e tem que chorar lá em cima, e tem que descer. Queridos, por favor, você precisa de encontrar descanso. E o verdadeiro descanso está quando você crê na sua morte e ressurreição com Cristo. Aí Cristo pode ser a sua vida. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a palavra de Deus diz que Cristo é tudo. E quem tem tudo, não precisa de mais nada. Já tenho tudo. Se eu tenho tudo, é igual você entra num restaurante, você come bastante, você se alimenta bem, quando você sai na rua, alguém lhe oferece um cachorro quente. Você vai querer aquele cachorro quente? Claro que não. Você já está satisfeito, porque Cristo nos satisfaz, e com uma boa comida. Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. E quem dele se alimenta, por ele viverá. O que você tem comido? Qual que é a sua alimentação espiritual? Muitos não conseguem comer mais nada da palavra, porque os seus ouvidos estão cheios desse óleo aí, suas bocas cheias de tanta besteira. Você precisa de Cristo, você precisa de crer. E lembre-se de uma coisa, que o Pai não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que seus filhos andam na verdade. Você tem andado na verdade? Você tem praticado a verdade? Cristo é a sua vida? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, não sei quem nos ouviu nessa oportunidade, mas eu te rogo, pelo teu Espírito, para que tu revelas esta palavra aos corações, ó Pai, daqueles que são seus, daqueles que iriam crer em Cristo por intermédio da tua palavra. Faz esta obra, Pai, por misericórdia. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um bom dia para todos vocês, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família, que Deus revele essa verdade no seu coração, ok? Olha, não fica bravo comigo não, estou lendo aqui sua Bíblia, pregando a palavra, porque Deus lhe ama com um amor louco, Ele é doido por você e quer que você conheça a verdade plenamente. Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com essa mensagem, venha nos visitar na Rua Acre, número 260, esquina com a Rua Paraná, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Aguardamos a sua presença e de sua família. Chamem os seus amigos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Graça e paz.
esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. O mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver